Fala galera, Geração Ruiós, Israel Ferreira novamente. É um prazer ter você aqui conosco. Nós temos um desejo enorme de expandir o Evangelho de Deus e você é o nosso convidado especial. Tem duas coisas importantes que gostaria de abordar com você hoje. E o primeiro está exatamente no Antigo Testamento, que é exatamente a história do rei Saul. Muitas pessoas que quando estudam a palavra de Deus, elas ficam se interrogando: o que aconteceu nessa história? E é exatamente vamos estudar agora. Essa história está exatamente lá em 1 Samuel capítulo 28. Mesmo num contexto onde o profeta Samuel já tinha morrido. O rei Saul, ele foi visitar uma médium, a Endor, e foi lá visitar ela para exatamente tentar falar com o profeta Samuel. Mas só que ele já tinha morrido. E agora? Quando a gente vem olhar aqui, em 1 Samuel 28, 13 ao 14, nos diz o seguinte: E o rei lhe disse: Saul, não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. Ele disse: Como é a sua figura? E disse ela: Vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. E normalmente quando a gente vai estudar a palavra de Deus, às vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente acaba lendo rapidamente a palavra de Deus. E, por exemplo, se caso você estivesse lendo 1 Samuel capítulo 28 e você tivesse que ir para o trabalho e você tivesse apressado, você tivesse que ler rápido. Então, quando você acabasse de ler, você ia ficar se interrogando: ora, Samuel já não tinha morrido? E Saul foi falar com Samuel, mas ele já não tinha morrido? E várias dúvidas iriam surgir na sua mente. Por exemplo, quando a gente olha exatamente essa questão no seu devido contexto, quando a gente olha exatamente no versículo 3, a gente percebe que Samuel ele já havia morrido. E quando a gente vai olhar qual é o estado da pessoa na morte, quando ela morre, a gente percebe que a pessoa ela fica dormindo, ou seja, ela fica descansando no pó da terra. Isso a gente pode ler exatamente em 1 Reis 2:10, que nos diz o seguinte: E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado, onde é o Sheol, na cidade de Davi. Outro texto nos diz o seguinte: E adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado, onde é o Sheol, na cidade de Davi, seu pai. E vários outros textos vão mostrando claramente qual é a condição da pessoa quando ela morre. Esse é o primeiro passo que você deve ter em mente, que a pessoa quando morre, ela fica dormindo no pó da terra, no Sheol. O segundo passo que é importante salientarmos e termos em mente é exatamente que na morte, quando a pessoa está dormindo, ela fica inconsciente. E isso está exatamente em Eclesiastes 9, 5, 6 e 10, e nos deixa bastante claro. E vários outros textos também, como Salmos 6, 5, 22, 15, 39 e vários outros textos. É importante ter em mente também no seu terceiro passo é que Saul ele foi conversar com uma médium. E lá no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, Deus ele proíbe veementemente nós conversarmos com uma médium. Quando a gente olha exatamente em Deuteronômio 18, 10 ao 12, nos diz o seguinte: Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominável ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Então aqui já deixa claro que a atitude do rei Saul foi exatamente contra a vontade de Deus. Em muitas ocasiões a gente se depara com isso, sabe? Às vezes a gente está angustiado, desesperado, sem saber o que fazer, e às vezes a gente quer resolver as coisas da nossa forma e do nosso jeito. Mas só que a palavra de Deus ela nos deixou uma bússola, um mapa pela qual devemos seguir e termos o caminho correto.
O quarto passo que a gente percebe aqui é exatamente no capítulo 28, né, que a gente está, no versículo 14 e 15. E quando a gente olha exatamente o versículo 6, juntamente com esses versículos, a gente chega na conclusão que Deus ele não estava falando com Saul, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Então, aqui já deixa claro que não era o profeta Samuel que estava falando com Saul. Mas quem seria? Quando a gente vai mais adiante, a gente percebe na quinta parte, né, segundo os versículos 11 ao 15, que ele basicamente está numa linguagem de ressurreição. Ora, será que uma feiticeira, uma mulher que está afastada de Deus, ela teria poder de ressuscitar alguém? Será que ela estaria recebendo poder de outros seres para que então ela pudesse ocasionar isso de maneira ilusória? Quando a gente vai olhar exatamente lá em Deuteronômio 32, o versículo 39, nos diz o seguinte, ó: Vede agora que eu, Deus falando, eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Então já deixa claro que o único ser que tem poder de matar e de ressuscitar é Deus. Tá certo? O sexto passo que a gente percebe aqui é exatamente que ali houve uma personificação satânica. E quando a gente vai olhar exatamente no Novo Testamento, lá em 2 Coríntios 11, 14 ao 15, nos diz o seguinte, ó: E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, a gente percebe aqui que Satanás ele tem um poder ilusório de se transfigurar em um anjo de luz. Ou seja, quando a gente vai olhar lá em 1 João capítulo 1, lá vai nos dizer que Deus é luz. E lá em Efésios diz que as obras da luz são bondade, são justiça, verdade. Então, já deixa claro que Satanás ele estava querendo enganar Saul. E infelizmente conseguiu. E quando a gente lê a palavra de Deus corrido e não estudamos a palavra de Deus, como isso acontece às vezes comigo, às vezes a gente chega numa conclusão errada da palavra de Deus. Mas quando a gente olha o seu contexto, harmoniza outros textos, a gente chega na compreensão correta. Então, esse texto não fala de vida após a morte, mas fala sim de uma personificação satânica para enganar Saul, pois nem por meio de profetas Deus estava falando com ele. E como será que foi a morte de Saul? Quando a gente olha exatamente o motivo, você vai se surpreender. Venha comigo e veja exatamente em 1 Crônicas 10, 13 ao 14, que nos diz o seguinte: Assim morreu Saul, por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar, e não buscou ao Senhor, que por isso o matou, e transferiu o rei a Davi, filho de Jessé. Que história trágica, né? E muito triste. O fim desse rei nos deixa uma lição. Nas nossas angústias, nos nossos traumas, o Senhor convida a cada um de nós a irmos a Ele. Vinde a mim. E todo aquele que vai ao Senhor, Ele jamais lançará fora. Não quer você ir ao Senhor e tirar todas as suas dúvidas com Ele em oração e ir no seu mapa, na sua bússola, que é a palavra de Deus? E se você gostou, curta, compartilha, comenta. E se você também não é inscrito no canal, se inscreva e nos ajude a compartilhar o Evangelho de Deus. Pois temos um sonho de propagar a palavra de Deus, levando a verdade do Evangelho às nações. Que Deus lhe abençoe.